E aí galera, beleza? Então, aqui nesse vídeo eu vou trazer uma pequena revisão sobre a tabela periódica. Vai ser um vídeo curto, resolvendo algumas dúvidas, solucionando alguns problemas dos alunos sobre o conteúdo da tabela periódica. Então, para iniciarmos, a tabela periódica ela foi construída com o objetivo de organizar os elementos químicos. Então, trazendo aqui a nossa primeira dúvida, que houve uma recorrência muito grande, muitos alunos tiveram essa dúvida, que foi a respeito exatamente dessa organização. E perguntaram se precisam saber toda a tabela periódica. Então, galera, a resposta é não. Por que não? A tabela periódica, ela é um pouco extensa, é muito grande, tem muitos elementos, e você ter o conhecimento de todos não é um problema. Seria algo ótimo. Mas se você não souber, não há problema algum. Há algumas coisas importantes que vocês precisam saber sobre a tabela periódica. Por exemplo, quantos períodos tem na tabela periódica, quantas famílias, a parte dos metais, não metais, gases nobres, algumas divisõezinhas básicas. Mas conhecer todos os elementos químicos da tabela periódica não é algo obrigatório. Tanto é que em provas de ensino fundamental, ensino médio, os professores costumam autorizar que os alunos tragam uma tabela periódica de casa e possam fazer a consulta durante a prova. Mas vocês precisam ter atenção que nem sempre é possível fazer a consulta. Um exemplo pode ser a prova do Enem. Vocês não podem levar uma tabela periódica para fazer a consulta na prova. Mas, normalmente, nas questões de química, as questões já trazem todas as informações necessárias para resolver a questão, então vocês não vão precisar. Mas, no ensino médio e fundamental, repetindo, os professores costumam autorizar porque não há problema em utilizar a tabela periódica, já que ela não vai oferecer exatamente a resposta da questão, mas ela vai ter lá as informações pelas quais vocês vão conseguir chegar à resposta. Agora que vocês já sabem que não é obrigatório conhecer toda a tabela periódica, todos os elementos químicos da tabela periódica, eu queria apontar para vocês uma forma de conseguir entender melhor e aprender algumas siglas da tabela periódica, conhecer alguns elementos. Nas lojas de aplicativos de seu celular, onde vocês podem fazer o download de diversos aplicativos, vai ter alguns jogos e apps sobre a tabela periódica. São diversos, por isso que eu não vou estar deixando nenhum nome aqui e nem foto. Mas se vocês precisarem por tabela periódica, vai aparecer diversos que vai facilitar o conhecimento de vocês. Então, vamos continuar agora falando sobre os períodos da tabela periódica. Então, retratando um pouco sobre os períodos vão ser essas linhas, são 7 linhas, como vocês podem observar. A linha 1 começando pelo hidrogênio. Essas linhas, galera, podem e são chamadas de período. Então, vocês podem observar que nós temos o primeiro período, o segundo período, o terceiro período, até o sétimo período. Ou seja, nossa tabela periódica é formada por 7 períodos, que são chamados de linhas também. Pode ocorrer de acontecer, de cair em uma prova, alguma questão, perguntando quantos períodos tem na tabela periódica, quantas linhas tem na tabela periódica. Então, é um conhecimento básico que isso vocês precisam ter conhecimento. Quantos períodos tem na tabela periódica? É algo bem simples e algo interessante de vocês memorizarem. Se vocês ainda ficarem com dúvida referente aos períodos, aqui vai dar para vocês tirarem essas dúvidas. Olhem bem, o primeiro período é a primeira linha. O segundo período é a segunda linha. Então você imagina uma linha horizontal. Ela vai ao horizonte, seguir em linha reta. Então nós temos os 7 períodos da nossa tabela, e em cada período vai ter os elementos. Por exemplo, tal elemento faz parte do sexto período. Então, vocês vão conseguir observar isso. Então, na prova de vocês pode cair período, pode falar de linhas horizontais. Então, vocês precisam ter essa noção que os períodos são essas linhas horizontais, porque nem sempre vai falar período. Às vezes pode cair outro nome semelhante ou com o mesmo sentido. Então, agora vamos passar para os grupos da tabela periódica. Os grupos da tabela periódica são 18, e eles são diferentes porque não são linhas horizontais. Os grupos da tabela periódica, e também chamados de família da tabela periódica, eles são em colunas. Então nós temos a coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, até a coluna 18 da nossa tabela. Algo bem interessante que vocês precisam lembrar, memorizar, é que nós temos a parte alta. Olha aqui, nós temos o grupo e a família, que são a mesma coisa. 1 e 2, e de 13 a 18. Percebam que eles são a parte alta da nossa tabela. Então, eles são chamados de elementos representativos. Então, por que são chamados de elementos representativos? Em geral, eles são mais estáveis. Então,
vocês precisam lembrar que a parte alta da nossa tabela é a parte dos elementos representativos. A parte baixa da tabela periódica, que nós temos de 3 a 12, nós vamos ter os metais de transição da tabela. E não é só essa divisão, existem outras. Nós vamos ter a parte do hidrogênio, aqui que inicia do hidrogênio, a família, ou coluna, ou grupo, que representa a mesma coisa. Nós vamos ter aqui essa coluna completa, que são os metais alcalinos. Nós temos a família 2, que são os metais alcalinos terrosos, e assim sucessivamente. Nós temos a parte baixa, que vai representar os metais de transição, que seria essa parte de 3 a 12. Nós temos a parte 13, a família 13, no caso não a parte, a família número 13, que será a parte do boro. Nós vamos ter a 14, que é carbono, nós vamos ter a 15, nitrogênio, e assim sucessivamente. A 18, nós vamos ter a parte dos gases nobres, que são os gases nobres da nossa tabela periódica. Passando dessa parte de grupos da tabela periódica, vamos ver em si uma tabela periódica completa. Olha aqui, nós temos essa tabela, que ela, para vocês verem um exemplo de tabela real como essa, ela não apresenta aqui o período 1, 2, 3, 4, até o sétimo período, porque não é necessário, na verdade. Todos deveríamos saber que ela tem 7 períodos, que são as 7 linhas de nossa tabela. Então, é bem simples lembrar, então raramente as tabelas vão ter indicando período. Muitas têm. E também não vão ter os grupos, lembrando, o grupo pode ser chamado de família, e está correto. E os grupos e famílias representam as colunas da tabela. E pode cair na prova tanto como grupos da tabela periódica ou família da tabela periódica. Vai ser a mesma coisa. Outro ponto importante que não poderíamos deixar de apontar para vocês é sobre esta parte baixa da tabela periódica. Então, ela está aqui porque ficaria comprido se ela ficasse aqui no meio, mas ela seria mais ou menos aqui nesta parte e a nossa tabela seria bem comprida. Então, é só uma forma de organização mesmo. Então, aqui nós já vamos ter uma tabela periódica sem elementos químicos e que vai mostrar o que eu falei anteriormente, que é a parte do 1, 2, de 13 a 18, que é a parte alta, que são os elementos representativos da nossa tabela, e nós vamos ter a parte baixa, que são os metais de transição. Então, passando dessa parte, a coluna 18, mesmo sendo a parte dos elementos representativos, vocês precisam lembrar que a coluna 18, ou família 18, ou grupo 18, porque é a mesma coisa, ela é formada por gases nobres, ou seja, toda essa família são gases nobres da nossa tabela periódica. Aqui nós temos outra tabela periódica que mostra tudo detalhadamente a questão de períodos. Olhem bem, nós temos 7 períodos, nós temos 18 famílias. Então, aqui nós temos o elemento hidrogênio e em algumas provas vestibulares pode perguntar ou afirmar que ele é um metal alcalino. Mas vocês precisam ter em mente que apesar dele estar na coluna dos metais alcalinos, ele não é um metal alcalino. Outra parte importante é que essa parte aqui, ela é os metais. E vocês podem precisar saber a diferença da tabela periódica, qual é a parte dos metais e qual é os ametais, os não metais. Então, vocês podem procurar na sua tabela periódica onde tem até assim Brasil. São os elementos com essas siglas AT, TE, AS, SI e B. E forma a sigla, na verdade a frase, até assim Brasil. A partir daqui nós vamos ter a parte dos não metais ou ametais. E nós temos a coluna 18, que representam os gases nobres. Aqui nós temos os metais, nós temos o hidrogênio, e essa parte em branco representa toda aquela parte de baixo da tabela periódica que iria complementar. Se vocês ainda tiverem com uma dúvida sobre essa parte da tabela periódica, então vamos lá para compreender um pouco melhor. Olhem bem, nós temos o hidrogênio, observem bem, o hidrogênio, este primeiro, ele está na coluna dos metais alcalinos, mas ele não é um metal alcalino, ou seja, se a prova afirmar que ele é um metal alcalino, vocês falam que não. Então, se pedir para justificar, vocês falam que apesar de estar na coluna dos metais alcalinos, ele não é, e usam suas justificativas com base nos conhecimentos da aula. Então, nós temos a coluna 2, que é esta aqui, que é a coluna dos metais alcalinos terrosos. E olhem bem, aqui
nós temos toda a parte dos metais. Olhem bem, todos os metais da nossa tabela periódica. Essa parte são os metais de transição até a coluna 12, a família 12 da nossa tabela. E nós vamos ter aqui a família do boro. Por que a família do boro? Aqui na família 13 inicia com boro, então todas as outras vocês vão usar ela como família o nome do primeiro elemento. Boro, carbono, nitrogênio, enfim. E nós vamos ter aqui a parte dos não metais ou ametais. E por último, nós temos os gases nobres, que é essa parte amarela. Então, galera, o vídeo foi esse mesmo. Infelizmente não teve como trazer, tirando muitas dúvidas, porque vocês não colocaram dúvidas. A maioria citou apenas que tem dúvida em todo o conteúdo, então foi apenas uma pequena revisão. Lembrando, aqui está longe de ser o conteúdo completo, há muitas coisas. E para os próximos vídeos, a gente espera que vocês citem realmente dúvidas que vocês têm sobre o conteúdo, para que a gente possa tirar dúvidas por dúvida, facilitando o aprendizado de vocês. Então o vídeo é isso, obrigado até quem assistiu até aqui e esperamos que vocês coloquem dúvidas válidas nas próximas atividades, que será de grande ajuda tanto para vocês quanto para nós.